30 anos de um novo Brasil. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre, amigas, amigos. Estamos aí iniciando este conteúdo que me dá muita alegria, viu, Rodolfo Lago? Porque hoje a gente tem no Brasil uma data emblemática. E um dos grandes erros do nosso país, de modo geral, é não saber valorizar o que nós temos de bom na nossa história. E se tem uma coisa que para vocês que talvez tenham 30 anos ou menos não saibam, é que o Brasil, um pouco mais de 30 anos, era um país completamente desorganizado do ponto de vista econômico. Um país de uma inflação absurda, o dinheiro não sobrava para nada, até que veio o que hoje se comemora. 30 anos do Plano Real, da nossa moeda. Vocês que são de uma outra geração, quem tem 30 anos ou menos, não sabem o que nós passamos. Nós passamos por cruzeiro novo, cruzado. Cada dia tinha uma moeda, porque se achava que trocando o nome da moeda se resolvia o problema inflacionário, e não resolvia. Nós somos de uma época que valia a pena atrasar a conta de luz e de água da casa, porque você ganhava na conta remunerada do banco, compensava a multa que você ia pagar. Isso para quem tinha salário. Mas a classe, infelizmente, mais pobre, essa se não comprasse a comida no primeiro dia que recebia o salário, ela não comia 10 dias depois. Ou seja, era uma loucura completa que acabou justamente no Plano Real. E hoje a gente faz este conteúdo dedicado a esse dia tão especial e que mudou a história do Brasil, né, Rodolfo? Não, sem dúvida, né? Realmente, quem viveu depois da estabilidade econômica não consegue nem imaginar o que é viver numa hiperinflação. Onde você fazia isso, você ia ao supermercado, comprava comida para 2, 3 meses, fazia estoque para poder economizar dinheiro, corria dentro do supermercado, né? Existia uma maquininha terror! Que marcava, né, etiquetava os produtos na prateleira. Você viu o rapaz marcando as etiquetas, você corria para ultrapassar ele para pegar o produto com o valor anterior. Uma loucura. Você não conseguia saber ao certo nem quanto é que você ganhava de salário, não conseguia fazer uma previsão para poder fazer uma compra mais cara, comprar imóvel, comprar essas coisas, tornou-se uma coisa impensável, era uma total loucura, né? Ontem, vendo um dos pais do Plano Real, Gustavo Franco, falar, ele dizia, a última inflação antes do Plano Real foi 40% ao mês. Imagine você, 40% ao mês. Hoje a inflação não chega a 5%, né? Então realmente uma situação muito louca. Depois disso tudo, realmente, o país estabilizou-se, é uma outra história. O Alexandre falava, nós vivemos diversas mudanças de nome do dinheiro brasileiro. Quantas vezes o dinheiro foi desvalorizado, né? Tirava-se, valia 100 reais $1, tirava o 2,0, virava 1, aí dali a pouco era 100 de novo. Então isso daí não existe mais, o país, a economia estabilizou-se, e isso é um marco, sem dúvida nenhuma, na história do Brasil, um marco importantíssimo. Importantíssimo. Eu me lembro, Rodolfo Lago, que chegamos a ter uma inflação mensal de quase 80%. Nos piores anos, nós chegamos a ter 2.000% de inflação anual. Se hoje a gente fala da nossa parceira e vizinha Argentina, que vive uma situação terrível, para vocês terem uma ideia, a Argentina tem 200% de inflação. Exatamente. A gente teve 2.000%. Agora, tudo isso a gente tem que lembrar um pouco de história para quem está do outro lado. Se deve a um presidente que não seria presidente no momento em que o Brasil acabou elegendo Fernando Collor de Mello e Itamar Galtiero Franco. Era colocado ali meio que para fazer uma média, porque era um mineiro, tinha uma tradição dentro da política de Minas e precisava compor com um candidato que vinha do Nordeste, no caso Fernando Collor. Fernando Collor ganha a eleição, sofre o primeiro impeachment da história brasileira, é afastado e Itamar Franco assume o cargo. Ao assumir o cargo, Itamar Franco coloca Rubens Recupero no Ministério da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso, hoje considerado o pai do Real, que depois acabou inclusive sendo eleito presidente da República graças ao Plano Real e também reeleito.
Ele, na verdade, era ministro de Relações Exteriores. Aí Recupero é envolvido numa situação chamada caso da parabólica, onde acaba caindo, Fernando Henrique assume, e aí essa turma da PUC do Rio de Janeiro, Gustavo Franco, Pércio Arida e, claro, tendo como ministro da Fazenda Pedro Malan, conseguiram fazer essa grande mudança que hoje a gente relembra com muita alegria, porque de fato o Brasil é outro após o Plano Real. Sem dúvida. E aí você teve também uma profunda mudança política no final das contas ali também. Porque o que acontece, né? Quando, então, antes do Plano Real, que Itamar Franco presidente ali no lugar do Fernando Collor, que tinha sofrido impeachment, a situação política estava claramente apontando para uma possível vitória em 1994 do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato do Itamar Franco naquela ocasião era o então ministro da Previdência, Antônio Brito. Faz-se o Plano Real e ali há uma total virada de situação. O Fernando Henrique Cardoso, que se torna ministro da Fazenda depois da queda do Rubens Recupero, ele achava que ele não teria condição nem de se reeleger senador por São Paulo. Não tinha boa votação. Acontece o Plano Real, a vida das pessoas muda completamente, Fernando Henrique avança, fica super popular, se candidata à presidência da República, quebra as pernas do Lula. O PT na época fica contra o Plano Real por conta disso tudo, uma coisa que hoje o Lula já declaradamente disse que se arrepende, que aquilo foi um grande erro, o PT não ter percebido a grande mudança na vida das pessoas com o Plano Real. O Lula perde a eleição e inicia-se ali um período de forte polarização entre o PSDB e o PT do Lula. Uma polarização muito diferente dessa que a gente vive hoje, né? Uma polarização democrática, eram adversários políticos, mas enfim, não se odiavam como hoje os polos aí se odeiam. Tanto que ontem, né, o Fernando Henrique Cardoso recebeu lá na sua casa os pais do Plano Real e recebeu o Lula também. O Lula foi lá dar um abraço no Fernando Henrique, numa demonstração de tolerância democrática super importante, né, para a gente ultrapassar esse momento, porque realmente em política nada se constrói com esse ódio que a gente vive hoje em dia. A gente é de uma geração que aprendeu que na política há adversários, não há inimigos. E o Brasil dos últimos anos, infelizmente, colocou inimigos ferozes de cada lado. Isso não é bom para o Brasil nem para a democracia. A prova é comemorarmos um Plano Real que se deu justamente pela junção de forças daquela época. Agora você estava falando e eu lembrando também, porque se os avanços do governo Lula, que veio após Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito e reeleito, só aconteceu porque veio justamente do Plano Real. Porque o Plano Real causou estabilização da moeda, melhorou o país economicamente, e aí sim, quando o Lula chegou, ele teve condições de fazer o grande avanço que ele fez, tanto no Lula 1 quanto no Lula 2. Portanto, o Brasil é um país que deveria pensar no legado dos governos anteriores. Essa ideia de que tem que destruir tudo para recomeçar novamente a cada 4 anos é uma completa idiotice. Eu vou usar esse termo, Rodolfo Lago, porque quando você não aproveita o que foi bom do governo anterior, você na verdade não está fazendo bem ao Brasil. Se você não fez aquilo, mas aquilo foi bom para a nação, continue e avance, melhore, coloque mais fatores que são positivos e não destrua o que veio do anterior. É isso. Quando o Lula foi eleito em 2002, Fernando Henrique, muito democraticamente, embora fosse adversário, foi lá e colocou a faixa nele. Nós não assistimos isso acontecer em 2023. Então, que o país retorne à tolerância democrática, porque isso é fundamental para a gente. E aqui a gente encerra esse conteúdo de hoje, mas muito felizes, porque de fato, para você, e volto a dizer, que tem 30 anos ou menos, não sabe o que era o Brasil antes do Plano Real. E muita coisa aconteceu de positivo, graças ao que aconteceu na economia naquele período. Mas daqui encerramos este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.